paz do Senhor Jesus, a todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. É um prazer, uma alegria e uma satisfação passar algumas informações a respeito desta pré-aula. Lição de número 12, Criando Filhos Saudáveis. Baseado na história de Jesus Cristo, e o texto áureo está em Lucas capítulo de número 2, o verso de número 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática consiste em: a vontade de Deus é que os pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. E pela leitura da nossa lição, nós temos como introdução, o Senhor Jesus nasceu numa família normal. A introdução diz que ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. José se tornou o pai adotivo de Jesus. Maria concebeu Jesus. A história é bem clara, conhecemos, não há uma dificuldade de nós entendermos isso, o plano de Deus na vida deste casal. E no primeiro tópico, uma família normal. Como dados gerais, José e Maria eram descendentes da família do rei Davi, da raiz de Jessé, conforme está baseado em Lucas capítulo 2, verso 4 e 5, e também a história da raiz de Jessé lá em Isaías capítulo 11 e o verso de número 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. É uma história extraordinária, conhecemos, é uma história que não temos dificuldades nenhuma de entender e aplicar isso à classe, sobre a concepção de Jesus Cristo, sobre os dados gerais da família de Jesus Cristo. E este ponto é importante porque nós vamos entender aqui que é um plano de Deus na família de José e Maria, Jesus Cristo ser gerado. Não somente com uma obra posterior, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ele viria com a missão de se entregar e de fazer com que a sua vida fosse a favor de nosso resgate. Mas o plano desta lição é mostrar os dados gerais da família de Jesus, como Jesus foi criado com seus irmãos, como Jesus foi orientado, como Jesus foi ensinado, como Jesus ele foi educado. Ele tinha algo extraordinário, assim como todas as crianças têm, que é um momento da sua infância, de brincar, de aprender. Isso não foi tirado de Jesus, porque até então nós entendemos que nesse ponto, os filhos de José e Maria, depois de Jesus, José e Maria tiveram Jesus, depois vieram outros filhos, conforme o relato bíblico. E ele teve o seu crescimento, o seu comportamento como criança. Então, isso não foi tirado dele. Jesus, ele não foi enclausurado, ele não foi separado, sendo que ele tinha uma missão, sim, mas os pais tiveram todo o cuidado para fazer com que ele crescesse como uma criança, exatamente uma criança normal, como todas as outras crianças. Esse é o primeiro tópico, uma família normal. Uma família onde foi se desenvolvendo os laços de uma forma muito afetiva, muito próximos uns dos outros. Talvez tivesse ali, é uma concepção que a gente faz, a nossa ideia ela pode atingir esse patamar como criança e como irmãos, talvez ali algumas situaçõezinhas que é normal de crianças, mas José e Maria sempre tiveram a preocupação de criar os seus filhos saudáveis. O mais possível que eles poderiam fazer exatamente criar os seus filhos de uma forma saudável. E vamos entender que o relato breve, ou a síntese, que a gente chama de sinopse, primeira, diz que Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança de Israel. É isso aí que a gente acabou de falar agora, né? Sobre a introdução e sobre uma família normal. Agora tem o segundo tópico, o modo de criação de Jesus. É importante nós passarmos para a classe, né? Para as famílias, que criar filhos saudáveis é um grande legado, é um ministério,
É algo que o casal, que o homem, o pai e a mãe, eles fazem isso de uma forma muito, talvez hoje, vamos entender assim, hoje, talvez é uma maneira muito sem entender que é um ministério, sem entender que é uma obra que Deus ele nos entregou para criar os nossos filhos de maneira saudáveis. Mas muitos pais estão negligenciando. Muitos pais estão em falta, porque isso eu falei no início que é um grande roubo. E Satanás ele vem exatamente isso, tirar do corações dos pais aquela responsabilidade, ou melhor dizendo, aquele afinco, aquela dedicação de criar os filhos. Porque se os pais não criam filhos saudáveis, são filhos que vão ser problemáticos, são filhos que vão dar desgosto aos pais. E eu entendo que pela palavra de Deus, esse legado é como você deixar um testamento. E esse testamento é uma missão. É uma missão de um bem ou de uma propriedade. Legado quer dizer você deixar algo para alguém, ou um bem ou uma responsabilidade. E isso os pais fazem exatamente na criação dos filhos. O que os pais passarem para os filhos vão levar dali para frente. Então a lição ele vem abordando a responsabilidade dos pais em criar os seus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Luiz Ricardo de 35 anos e o Rodrigo de 30 anos. São 2 filhos extraordinários, mas a nossa oração, a nossa dedicação em criá-los à maneira de Deus é um grande desafio. Os pais eles têm que se doar na presença de Deus, pedir a Deus que Deus dê sabedoria, paciência, graça, dê entendimento para poder orientar, criar os seus filhos de maneira saudáveis. E nós estamos vendo hoje uma geração de pais despreocupados em passar valores eternos para a vida dos seus filhos. Valores espirituais fortalecendo o coração dos seus filhos, porque os nossos filhos, essa geração que está vindo, eles vão ter grande dificuldade de entender quem é Deus. Por isso a nossa missão é essa, é ser pais provedores, pais protetores e pais professores dos nossos filhos. São os 3 P's de um pai. PPP, que a gente fala sobre aquela situação onde nós trabalhamos e quando a gente vai pedir ou reivindicar a aposentadoria, a gente fala sobre perfil profissiográfico previdenciário. No que você trabalhou? No que você atuou? Foi uma área insalubre? Aquilo vai te dar direito a se aposentar com que idade? O que você tem direito como adicional? Então isso na área previdenciária é muito trabalhado e é exigido uma carta, é exigido um documento. Exatamente isso também a gente considera na situação dos pais. Os pais têm que ser o provedor, o protetor e o professor. Ensinar os filhos de uma maneira intensa a servir a Deus, a honrar a Deus. Mas isso só é possível quando os filhos eles são ensinados também a honrar os seus pais. E a questão da honra é muito grande, a questão da honra é muito interessante pela Bíblia Sagrada. Os pais eles têm que aplicar a sua fé dentro de casa. Os pais eles têm que aplicar o seu sentimento, a sua devoção a Deus dentro de casa. Os filhos têm que observar os pais sendo tementes a Deus. Então, criando os filhos para o sucesso. Essa é a grande realidade e um grande desafio hoje que nós enfrentamos como Igreja de Jesus Cristo. Fazer com que os nossos filhos sejam fortalecidos na sua fé. Então, vamos para o tópico de número 2, o modo da criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. Logicamente que a mãe de Jesus, o pai de Jesus, sabendo de todo o plano de Deus, eles tinham um sentimento por Jesus, mas eles não privaram Jesus, eles não cercaram Jesus de alguma situação que ele, como criança normal, poderia passar, não. Porque esse tópico diz que Jesus, o Filho especial, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 35. Está aqui.
A lição fala que Jesus, um filho especial, mas nem por isso seus irmãos ficaram de lado. Não, porque criar filhos não tem filho A predileto, filho B menos predileto, ou filho C deixado de lado. Não, filhos são todos iguais. Aí está alguma dificuldade de alguns pais entenderem, principalmente quando o marido e a esposa, eles têm um sentimento diferenciado por um dos seus filhos. Isso é uma dificuldade de poder educar o filho ou de poder promover algo saudável na vida do filho, sendo que ele se sente rejeitado, sendo que ele se sente menosprezado, porque o irmão A é mais guardado, é mais atendido, é mais cortejado, é mais paparicado, enquanto que o B, ele é menos. E isso pode trazer, em muitas famílias, pode ter esse tipo de situação ocorrendo no ensinamento dos seus filhos. Vamos para o subtópico, 2, que fala assim, a infância de Jesus. Após nascer em Belém, da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real. Nós entendemos a história e sabemos, pois, seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos outros meninos nascidos em Israel. O nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino. Está aqui, Não tem nenhuma forma diferente de como Jesus foi criado. Muito pelo contrário, Jesus foi criado como menino, como uma criança normal. E no tópico de número 2, nós vamos agora para o subtópico 3, que diz assim, a adolescência de Jesus. A adolescência de Jesus, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi uma experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei, conforme Lucas capítulo 2, o verso de 46, diz que nessa idade Jesus ele foi ao templo, e nessa idade o menino judeu já é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. O que quer dizer isso? Até os 12 anos, Jesus ali, vendo seus pais, o comportamento, a sua vida confiante em Deus, a sua vida pautada nos princípios da lei, como era no tempo, que eles tinham como regra de conduta e vida, seguir a lei. Então, Jesus ele estava sendo ensinado naquela vida que os pais viviam em relação ao seu sentimento, à sua devoção a Deus. Jesus vendo aquilo. Agora, aos 12 anos, eles vão para uma festa lá em Jerusalém. É uma festa onde a celebração era durante 7 dias, a festa do tabernáculo, ou a festa do Pentecoste, a Páscoa. E ali Jesus, ele estava uma multidão grande naquela festa, e de repente, no retorno, Jesus no meio da multidão, os pais de Jesus até imaginando, não, ele está com algum parente, algum conhecido, ele vem logo atrás e nós vamos nos encontrar quando chegarmos em casa. Jesus foi deixado para trás. Não que ele foi deixado, porque Jesus preferiu ficar no templo. Jesus preferiu estar ensinando, ou melhor dizendo, passando aquilo que estava no seu coração aos mestres daquela época. Então é muito interessante, por que isso? Porque Jesus já observava nos seus pais uma conduta de fé, uma conduta de observância da lei, porque Jesus observava nos seus pais algo muito extraordinário, que é uma vida dedicada a cumprir os mandamentos de Deus. E aí Jesus pegou aquilo e quando chegou aos 12 anos, como era normal de um menino judeu, já ia ser introduzido no que diz respeito à sua vida religiosa, já tinha a sua responsabilidade, vamos dizer assim, agora Jesus já começa a ensinar. Tudo isso ele aprendeu de que forma? Com seus pais. Agora a pergunta é, nós pais, o que estamos fazendo? Como estamos passando para os nossos filhos? Como estamos ensinando, porque nós somos coach, Hoje está em moda ser coach, E ser coach, ser um ensinador, ser aquele que vai passar instrução extraordinária para os nossos filhos do que diz respeito a servir a Deus. E eu fiquei pensando a respeito de criar filhos
para o sucesso. Criar filhos, né, para serem homens e mulheres com virtudes extraordinárias, coisa que a atualidade, os jovens dessa atualidade, eles estão se perdendo. E nós, como cristãos, detendo a palavra de Deus, sendo ensinada sobre os princípios e padrões de Deus, nós podemos estar passando coisas não muito agradáveis ou deixando de passar coisas agradáveis. Quando deixamos de passar coisas agradáveis, outras coisas começam a entrar na mente dos nossos filhos. Então, como criar filhos para o sucesso? Nós somos orientadores espirituais e orientadores emocionais. Mas é interessante, e falávamos com alguns homens, nós temos um estudo voltado para homens, que é o curso do Departamento da Família, e nós trabalhamos com o homem ao máximo. E nós chamamos muita atenção do homem, que ele é o sacerdote da sua casa. Ele é o líder espiritual. As mães também têm o mesmo princípio de ter essa autoridade e ser uma mãe que edifica o seu lar. Mas nós falamos para os homens, tem sido um sacerdote? Você tem ministrado na vida dos teus filhos? Você tem ministrado na vida da tua esposa? Muitos homens não estão assumindo a sua responsabilidade de sacerdote na casa. E pasmem, muitos de nós, ou daqueles que nós conhecemos na nossa comunidade, na nossa igreja, não sabem de cor os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eu estive pensando a respeito dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi o único registro na Bíblia que nos deixa claro que Deus mesmo escreveu. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. Em relação à Bíblia Sagrada, a gente observa que ela foi inspirada, ela foi escrita por homens. Homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram as Sagradas Escrituras. Mas os 10 mandamentos os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. E como isso é importante, falar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam sobre honra. Falam sendo os filhos sendo ensinados a honrar a Deus. Filhos sendo ensinados a honrar os seus pais. Por isso é importante, quando o menino Jesus, lá no templo, ele começou a falar sobre Deus, sobre o seu Pai Celestial. Ele começou a honrar o seu Deus. De certa forma, ele falou com tanto entusiasmo que aqueles que estavam ouvindo ficaram, uau, esse menino tem algo especial. Porque esse algo especial, na verdade, era uma honra que ele tinha no seu coração. Ele amava o seu Criador, ele amava o seu Pai Celestial, ele amava o seu Deus. Assim, de certa forma, ele tinha toda habilidade também de amar os seus pais, amar José, né, e amar Maria também. Então não era dificuldade nenhuma. A dificuldade hoje dos nossos filhos é eles de amarem a Deus. Por quê? Assim como Jesus, ele viu na vida de José e Maria uma devoção tão grande ao Deus Criador. E Jesus, ele não teve nenhuma dificuldade de observar os seus pais amando a Deus e ele trazer aquilo de uma forma muito intensa no seu coração. A pergunta é, sabemos de cor os 10 mandamentos? Se perguntar para a igreja, faça essa pergunta. Faça essa pergunta para a classe. Faça essa pergunta para os alunos. Quem sabe os 10 mandamentos de cor? Talvez boa parte deles não vão saber recitar os 10 mandamentos. E se não sabe recitar, talvez isso não está no coração, isso não está bem cravado na sua mente. Vamos lá, vamos para a continuação da nossa lição. A continuação da nossa lição, ela fala sobre a sinopse do tópico de número 3, fala que o Senhor Jesus Cristo crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus. Esse crescimento de estatura, esse crescimento da graça e esse crescimento de sabedoria, ele andava juntos. Tanto em estatura, como em graça, como em sabedoria. Então Jesus ele estava sendo desenvolvido. Jesus estava tendo um desenvolvimento extraordinário, porque os seus pais passaram isso de uma forma muito intensa. Eu tenho por certo que hoje os pais,
eles estão passando por algumas dificuldades. Porque o maior desejo de um pai e de uma mãe é ver o seu filho, ver a sua filha servindo e honrando a Deus. Ver o seu filho e a sua filha dedicada a sua vida a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, obedecendo a Deus, indo aos cultos, indo para a igreja, sendo bons filhos, sendo bons netos, enfim, para que eles possam crescer em estatura, em graça, em sabedoria e ser bons profissionais. E eu marquei aqui a respeito da honra. Vamos falar mais um pouquinho a respeito da honra. Ensinando a honrar a Deus. A Bíblia diz que é um dos grandes mandamentos. O filho, quando honra a Deus e honra os seus pais, ele tem longevidade de vida, eles têm prosperidade na sua vida. Então, algo interessante é bíblico, é princípios e padrões de Deus. Para os nossos filhos serem bem-sucedidos, eles têm que honrar a Deus e honrar os seus pais. Isso é criar filhos saudáveis. Mas hoje o que a gente vê, muitas famílias disfuncional, elas não estão passando os valores eternos para os seus filhos, estão até mesmo os pais tentando dar um bom estudo, tentando dar uma boa faculdade, mas princípios eternos estão sendo deixados de lado. Estão sendo deixados de lado, melhor dizendo. Então, nós temos que passar esses valores eternos para os nossos filhos. E é interessante. E eu faço um desafio aqui para nós mesmos que somos um pouco assim até mais esclarecido da palavra de Deus e que temos um entendimento um pouco melhor do que os nossos filhos têm. Nós temos até uma vida espiritual mais elevada do que os nossos filhos também têm. E qual é o nosso procedimento dentro de casa? Qual é a nossa vida de prática, de uma vida vivida pelo Evangelho? Talvez conhecendo toda a palavra, o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso jeito, a falta de paciência, a falta de nós desenvolvermos o fruto do Espírito dentro de casa faz com que os nossos filhos não sejam saudáveis. Eles vão crescendo de uma forma faltando alguma coisa na vida deles. E quando deixamos de passar o fruto do Espírito, nós erramos em criar filhos saudáveis. Filhos saudáveis é você trazer uma vitamina espiritual. Assim como você traz bom alimento para dentro da tua casa, assim como você dá um bom estudo para os teus filhos, temos que nos dedicar a valores eternos na nossa casa. E esses valores eternos é indispensável. Nós, pais, somos responsáveis por criar valores eternos. E uma pergunta eu faço. E isso eu fiquei até me pensando um pouco tempo atrás, num grupo de homens, e nós chegamos a um comentário com eles e falamos: será que os nossos filhos já ouviram de nós falarmos da nossa experiência do dia em que aceitamos a Jesus? Qual foi o nosso entusiasmo, a alegria que entrou no nosso coração, a graça de Deus que nos alcançou? Será que um dia já colocamos na nossa família, no momento de uma reunião, no momento de um culto doméstico, e falar assim: o pai vai contar da experiência que o pai teve no dia que o pai aceitou a Jesus, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o Espírito Santo. O pai vai contar aqui a minha experiência, a minha história para vocês. Será que já fizemos isso? Muitas das vezes os nossos filhos vão saber de Deus quando nós levamos eles para a escola dominical, quando crianças entregamos no cultinho infantil, quando adolescentes levamos eles para a classe do culto da idade dos adolescentes. Parece que nós pais transferimos essa responsabilidade para a igreja e nós entendemos dentro dos princípios e padrões de Deus. Nós pais temos que inculcar, ensinar os nossos filhos padrões de Deus, princípios e padrões que vão levar a eles a terem sucesso, ser filhos saudáveis. Como que nós podemos negligenciar tão grande tarefa, tão grande ministério? A igreja hoje, ela está de portas abertas. Temos cultos, temos para faixas etárias diferentes, mas não podemos entregar a igreja. Não que a igreja não faça isso, mas nós pais temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos dentro do nosso lar. Será que já falamos para os nossos filhos da experiência que tivemos com Jesus? Será que os nossos filhos já viram os pais de joelho dobrado orando a Deus? Será que os nossos filhos já perceberam no pai um coração quebrantado?
Pais que tem o seu momento ali de exaustão, momento de estresse, vamos dizer assim, e teve um momento conturbado com seus filhos e aplicou alguma disciplina. Tudo bem, até aí legal. Mas será que essa disciplina não foi dura demais? Será que não fez isso com uma ira, com uma raiva, com uma revolta, com um sentimento de ódio no coração? Foi lá e aplicou uma correção nos filhos ou na filha? Será que não deixou uma mágoa no coração, não deixou um ressentimento? Eu tive uma experiência com meus filhos, eu sempre conto isso, e foi um momento de um descontrole, eu deixei crescer algo no meu coração, porque nós temos a possibilidade de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, que é um espírito de paz, alegria, amor, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, equilíbrio e domínio próprio. E também nós podemos deixar crescer o espírito da ira, o espírito da raiva, o espírito da revolta, o espírito da contenda, o espírito da desunião, o espírito da desonra. A partir do momento quando a gente abre a boca, profere uma palavra ruim, profere uma palavra pesada, aquilo fica no coração dos nossos filhos. E nós deixamos por isso. Filhos saudáveis, eles têm que ser tratados de uma forma diferente, educados de uma forma diferente. E nós, pais, somos pais educados à maneira de Deus e não educarmos os nossos filhos à maneira de Deus, sendo que eu não sou educado à maneira de Deus. E aconteceu um episódio com os 2 filhos que eu tenho e eu feri o coração deles. Eu falei bravo, a minha fisionomia, o meu tom de voz foi tão agressivo e eu estava tão irado naquele momento que quando eu abri a minha boca eu transferi aquele espírito de ira para o coração dos meus filhos. E a Bíblia nos diz, pai, irai-vos, mas não pequeis. E quando eu abri a minha boca, quando eu proferi palavras, eu pequei. E eu magoei. E eu deixei os meus filhos tristes naquele momento. Os 2 baixaram a cabeça, ficaram com um semblante bem decaído. E aí, no momento que nós fomos almoçar, os 2 sentados à mesa, mais a minha esposa e eu. E agora, quem disse que eu poderia pedir a Deus, agradecer a Deus pelo momento da comunhão à mesa, coisa extraordinária, o momento da comunhão pelo alimento? Eu tive que me retratar com eles. Eu disse para eles, filho, o pai pecou diante de Deus e pecou contra vocês. O pai não deveria ter feito o que fez. Você pode perdoar o pai? Você pode perdoar o pai? Falei para os 2. Os 2, sim, pai. Nós te perdoamos. Então dá um abraço aqui no pai. E nós nos abraçamos. E aí nós começamos a transferir. Naquele momento eu transferi para o coração dos meus filhos o momento de que os pais, eles têm as suas dificuldades, eles erram também. E a questão do perdão e a questão da restauração aplicada naquele momento, eu, de certa forma, passei aos meus filhos princípios e padrões de Deus. E eles vão crescer filhos sendo filhos saudáveis, como hoje eles são. Então eu tenho a plena certeza que essa lição nos trará um entendimento da responsabilidade que nós temos. E além da responsabilidade que nós temos, a graça de Deus na nossa vida, de ver os nossos filhos sendo criados de forma que agrada a Deus, sendo criados filhos saudáveis. E isso só é possível quando nós, pais, aplicamos a fé verdadeira em casa. E a fé começa em casa. A fé começa em casa. Aqui tem um ensinamento extraordinário. Como se aplicar na vida dos filhos uma fé que os pais devem viver. Quando os pais vivem uma fé, segundo princípios e padrões de Deus, os nossos filhos vão olhar para os pais. Uau! Eu quero ser crente igual ao meu pai. Eu quero ser um homem de fé. Isso você vai incutindo porque isso é algo espiritual. É o que a Bíblia diz, é de manhã, à tarde, à noite, é dormindo, acordado, andando. Você está proferindo palavras de Deus, talvez nem seja aquela questão, filho, sente aqui, o pai vai te ler um versículo, o pai vai desenvolver uma conversa em cima desse versículo, talvez não seja isso, talvez você não tenha essa habilidade, mas a tua vida diária, a tua vida como comportamento, você pode aplicar isso para a tua classe. A tua vida de comportamento, será que os nossos filhos já viram nós falarmos em línguas estranhas? Será que os nossos filhos já viram nós glorificarmos a Deus dentro de casa? Ou eles só viram isso quando nós vamos à igreja? Então isso que a Bíblia diz, ensinar constantemente, é dentro da nossa casa, porque a nossa fé começa em casa. A nossa fé, ela é desenvolvida dentro do nosso lar, é um ambiente, como dizer, é estufa, é um laboratório de Deus na vida dos pais. Criar filhos saudáveis é dentro de casa e não transferir essa responsabilidade para a igreja. Nós, pais, somos responsáveis. Inculcar na mente dos filhos. Inculcar na mente é exatamente isso, é princípios de vida, vida real.
É o que a Bíblia fala. Mateus capítulo de número 5, 6 e 7, Jesus Cristo no Sermão do Monte, ele fala coisas extraordinárias. E no final ele diz, olha só, no capítulo 7, verso 24 em diante, ele diz, todos esses que ouvem essas minhas palavras e praticam são comparados a homens e mulheres. Eu faço aqui homens e mulheres, porque o casal tem esse poder de Deus. Criar os seus filhos fundamentado na rocha, criar os seus filhos na base firme, porque eles ouviram a palavra e praticam. Praticar é o dia a dia dentro de casa. Filhos vendo os pais brigando, filhos vendo os pais discutindo, filhos vendo pais um distante do outro, não se tocando, não se respeitando. Como você vai desenvolver uma vida saudável? Como você vai criar filhos saudáveis se você não tem esse padrão de vida dentro de casa? Eu acho que criar filhos saudáveis está muito mais do que levar à igreja. Criar filhos saudáveis está exatamente em desenvolver uma vida cristã. Pais, desenvolver uma vida cristã onde os nossos filhos veem. Pai e a mãe são homens e mulheres de Deus. Há uma segurança no coração. Eles vão para a escola, eles vão do dia de tarefa, ou vão para trabalho, ou vão para a escola, ou vão brincar. Mas quando eles voltam para dentro de casa, há um ambiente de paz, um ambiente de seguro, um ambiente onde o Espírito Santo verdadeiramente está presente. E isso está presente na vida dos pais. Então, criar filhos saudáveis é exatamente essa. Filhos vendo os pais de uma forma inteirada, um com o outro e desenvolvendo a sua fé dentro de casa. Geralmente, a fé em um filho, ele vem por volta, marquei aqui porque foi uma estatística, né, que a gente apurou, geralmente aos 15 anos. Porque os nossos filhos, eles vêm da infância, vão para a adolescência. Até eles têm um comportamento, parece que direcionado pelos pais, porque há uma obrigação, os pais mandam para a igreja, os pais mandam para o grupo de adolescentes. Mas depois dos 15 anos, parece que eles já começam a ter atitudes diferentes, parece que eles já querem tomar o caminho próprio deles. Então, é a partir desta idade que o filho, criando de uma forma saudável, aos 15 anos, ele não vai sair da presença de Deus. Ele não vai sair. É igual o filho pródigo. Talvez o filho pródigo, ele viu alguma coisa ali, vamos trazer essa passagem dessa forma. Ele saiu, ele foi para lá, mas a fé foi incutida na mente dele. Ele foi lá, agiu, ele foi lá, fez o que ele fez, conforme nós vemos na Bíblia Sagrada, mas ele voltou, porque ele sabia que na casa do pai tinha segurança e o pai estava de braços abertos esperando eles. Então, criar filhos saudáveis. Os filhos vão desenvolver a sua fé própria a partir dos 15 anos. Como Jesus, 12 anos. Dos 12 aos 15 anos começa a estabelecer uma fé própria, uma fé segura. Mas isso vem muito a partir do momento que os pais passam isso de forma intensa na vida dos filhos. Os pais têm que viver a prática da fé positiva dentro de casa. Pais brigando, pais com fé oscilante, uma hora está bem, uma hora não está, uma hora o pai está bem com a mãe, uma hora a mãe está bem com o pai, outra hora não está. Então vive aquela vida oscilante, eles ficam meio inseguro, meio que confuso. Eles são ou não são? Eles estão ou não estão? Como é que é esse negócio? Então não tem uma base forte. Pais têm que viver uma fé forte dentro de casa. Então treinar filhos é algo muito interessante. E às vezes treinar filho passa por algumas experiências desagradáveis. Será que nós, pais, estamos fazendo a nossa tarefa de casa? Tem uma estatística para terminar. Tem uma estatística que eu quero ler aqui, ó. Pais estão fazendo a sua tarefa? Infelizmente, as estatísticas mostram que quando se trata de inculcar a fé em nossos filhos através da conversa sobre a fé, temos uma árdua tarefa por realizar. Nós entendemos, ou aqui o livro, a pesquisa está dizendo que foi realizada uma pesquisa na esfera nacional com mais de 11 mil participantes, né, de 561 igrejas, procedentes de 6 denominações distintas. Os resultados foram reveladores. Presta atenção, olha aqui que interessante. Qual é a porcentagem de adolescentes que têm uma conversa regular com a mãe sobre a fé, questões da vida? Com a mãe. Segundo aqui, os adolescentes têm um percentual de 12%. 12% dos adolescentes disseram que sim, tinham conversa com a mãe sobre a questão de fé. E agora, o próximo.
qual é a porcentagem de adolescentes que têm uma conversa regular com o pai sobre a fé e questões da vida? 5%. Porque os pais trabalham muito, os pais estão muito ocupados, deixam a cargo da mãe ensinar os seus filhos. Não que não esteja certo, mas o pai está se omitindo, o pai está deixando essa responsabilidade com a esposa, com a mãe. Os pais têm que estar presentes. Há uma ausência paterna, por isso que eu digo, há um grande roubo. Os pais estão sendo tirados de casa, porque hoje em dia nós vemos na sociedade que você tem que ter um consumismo desenfreado, algo que você tem que conquistar, batalhar, e o homem tem que trabalhar além da sua carga horária 8 horas, tem que fazer hora extra e muita coisa aqui, outra coisa lá. O homem está sendo tirado do seu convívio familiar. Isso é um grande roubo, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. Quem sabe isso está na nossa vida como professores e como também aqueles que passam ensinamentos. Temos que fazer uma avaliação. Será que estamos passando questões de vida e de fé para os nossos filhos? Pais, homens, somos responsáveis, querendo ou não, aceitando ou não. Deus, ele vai prestar, Deus ele vai pedir prestação de conta a respeito disso. É importante a classe saber, passar a responsabilidade para os pais em educar os seus filhos, criar filhos saudáveis. Próximo item, qual é a porcentagem de adolescentes que têm experiência de leitura regular da Bíblia e de devocionais em sua família? 9% responderam que sim, e o restante não tem essa prática dentro de casa. Nós, pais, não estamos aplicando devocionais, leitura, culto doméstico, apresentando Deus através de nós para os nossos filhos. Isso, os nossos filhos só estão recebendo informação de fé, de vida em Cristo, quando eles vão à igreja. Nós, pais, estamos assim, criar filhos saudáveis. A igreja tem a sua parte, mas nós, pais, temos uma responsabilidade extraordinária. Então, qual é a porcentagem? 9% só falam sobre leituras regulares da Bíblia e devocionais em sua família. E um outro ponto aqui para encerrarmos. Qual é a porcentagem de jovens que têm a experiência de servir em um trabalho com um dos pais com ação de fé? Nós não desenvolvemos. Raramente desenvolvemos isso na vida dos nossos filhos. Levar um filho para evangelizar, uma pessoa que está necessitando de uma palavra ou até uma ação social, levar alguma coisa para aquela família, ensinar os filhos a fazer uma obra dessa. Nós pais não ensinamos isso para os nossos filhos. Muito pelo contrário, quando estamos ou encontramos alguém necessitado, nós viramos as costas, nós nos damos atenção e os nossos filhos vendo aquilo, eles vão fazer a mesma coisa lá na frente. Exatamente, nós pais não desenvolvemos ações sociais de fé na vida dos nossos filhos, levando os filhos para visitar uma comunidade ou uma casa com necessidade. Chegar lá e aplicar, falar de Jesus, levar lá alguma coisa, uma cesta básica. Nós não fizemos isso, deixamos a cargo da igreja até essa ação social. Nós perdemos tempo, nós deixamos grandes oportunidades passar em criar nossos filhos. Pense aqui comigo agora. Vamos encerrar aqui. Os 3 moços da fornalha, vamos, usar a fornalha como algo que a gente entende bem rápido, Os 3 moços, Hananias, Misael e Azarias, junto com Daniel. A fé no coração desses jovens estava tão forte que quando eles tiveram aquele momento em que eles foram questionados, ou vocês dobrem o joelho aqui, diante dessa estátua, ou vocês vão ser jogados no fogo ardente. A fé estava tão firme no coração daqueles jovens, porque os pais passaram isso para eles. Não foi no momento ali da fornalha que eles, agora, não, estavam certos de que Deus iria livrá-los. Deus iria fazer algo extraordinário. Aquela fé, ela foi incutida onde? Lá na casa. Lá junto com os pais, antes deles serem levados cativos para a Babilônia, a fé já estava no coração deles, assim como Daniel. Isso eu digo por quê? Porque o nome Hananias quer dizer Jeová é misericordioso. O nome de Misael quer dizer quem é como Deus. E o nome de Azarias quer dizer Jeová é o meu socorro. Por certo, os pais desses meninos, os pais de Hananias, quando chamavam Hananias, vem para casa, vem almoçar. Hananias, vem para casa, vem jantar, vem tomar café. Já está ficando escuro, vem se recolher. Hananias entendia que o nome dele, Jeová é misericordioso. Ele entendia assim, Jeová é misericordioso, vem para casa. Jeová é misericordioso, vem tomar café. E assim na vida de Misael também. Misael, quem é como Deus?
Presta atenção. Esses 3 jovens estavam tão certos de que Deus iria livrá-los, e mesmo se Deus não livrasse, eles não iriam se dobrar diante daquela estátua. O que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos passando para a nossa descendência? E aqueles 3 jovens, naquele momento do embate, eles tinham a certeza e eles se combinaram: nós não vamos nos dobrar. Porque Hananias quer dizer Jeová é misericordioso, Misael quer dizer quem é como Deus, Azarias quer dizer Jeová é meu socorro. Os 3 se reuniram. Daí um falou assim: não, o meu nome, a minha mãe, os meus pais botaram o meu nome, que Jeová é misericordioso e ele vai ter misericórdia de nós, ele vai nos livrar da mão do rei. E aí Misael, com a mesma certeza, Misael, ele disse para os seus colegas: olha, o meu nome é Misael, e Misael quer dizer quem é como Deus. E naquele momento os 3 fizeram uma reunião e não se dobraram diante da estátua. Então Misael dizia: quem é como Deus? Deus, ele é poderoso, não há nada que possa impedir o poder de Deus. Quem é como Deus? Isso estava incutido no coração de Misael. E Azarias? Jeová é o nosso socorro. Aí Azarias no final disse: não, colegas, fiquem tranquilos, né? Deus é misericordioso, não há ninguém como Deus, não há outro Deus, Deus tem todo o poder. E o meu nome quer dizer Jeová é o meu socorro. Jeová, o Senhor, vai nos socorrer. Queridos, a história é extraordinária. Porque os pais criaram filhos saudáveis, com uma fé positiva, com uma fé extraordinária. E nós, pais, temos a mesma função de passar isso para os nossos filhos. Para encerrarmos essa pré-aula. A conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar a respeito dos pais. Aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos a respeito de Jesus, a respeito dos filhos. Nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas, que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Professores, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo Jesus, você que vai ministrar essa aula, criando filhos saudáveis, faz parte de nossa profissão. Faz parte do nosso ministério, não somente ensinar a classe, mas também ensinar aos nossos filhos e trazer essa responsabilidade e aplicar ao coração dos nossos alunos, que a responsabilidade é deles e que Deus quer usá-los de forma extraordinária para criar os seus filhos de maneira saudável. Não deixe o diabo roubar isso do teu coração. Você tem o poder de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem o conhecimento. Viva uma vida dentro dos princípios e padrões de Deus para que você alcance o sucesso na tua vida, vendo teus filhos sendo criados de forma saudáveis. Eu quero agradecer a tua atenção, agradecer a tua paciência e espero ter sido positivo, trazendo essas informações. É um assunto muito extraordinário. Criação de filhos, nós não estamos criando um filho somente, nós estamos criando uma geração. E quando você cria uma geração saudável, você tem algo extraordinário, um legado extraordinário que você deixa após a tua morte. Você pode deixar dinheiro, você pode deixar uma casa, você pode deixar boas instruções, mas o maior legado é você deixar, incutir no coração dos teus filhos, da tua filha, do teu filho, os princípios da palavra de Deus, que eles vivam um cristianismo forte e verdadeiro, porque eles vão ser confrontados e nós pais temos essa responsabilidade de trazer essa segurança no coração de nossos filhos. Muito obrigado, quero agradecer aqui ao pastor Sérgio Melchior, nosso presidente, e também agradecer ao irmão Josias, que é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, e foi um prazer poder participar desse momento tão agradável e tão importante. Deus abençoe a todos e uma boa aula, que Deus use a cada um de vocês de forma extraordinária, porque vocês vão ministrar ao coração dos pais um legado que eles vão deixar por uma futura geração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.